Oi amigos e amigas, mais uma atualizações do Musset aqui no canal e neste vídeo eu vou falar sobre uma regra que o Santos definiu nessa busca por reforços e também mais detalhes da permanência do Miguelito no clube. Antes eu peço a tua inscrição, o teu like, que você dê hype, ative as notificações. Tudo isso é gratuito, rapidão e ajuda muito esse canal a continuar crescendo. Metade da minha audiência assiste sem estar inscrita. Se você me ajudar, eu posso bater a meta de 100 mil inscritos. Nós completamos um ano de canal em julho. Minha meta ousada era chegar em 100 mil. Tem 6 mil inscritos em um mês. É muito difícil, mas vai que vocês me ajudam nessa e eu alcance esse objetivo para ter a plaquinha de 100 mil aqui na minha casa. Vamos lá para essas notícias. Como eu sempre falo, noticiário mais frio, mas estou sempre aqui tentando trazer novidades para vocês. Hoje eu estava conversando com o Bruno Lima, repórter que cobre o Santos no UOL. Nós temos essa troca, né? Meu amigo de muito tempo e agora estamos do mesmo lado, ele setorista e eu com a minha coluna que também fala de Santos. Ele veio conversar comigo sobre uma apuração de o Santos buscar ou não jogadores que estão na Copa do Mundo, desses times mais aleatórios, às vezes uma negociação mais criativa. E eu fui perguntar, a gente até publicou uma matéria juntos no UOL, e a resposta é que provavelmente não. Por quê? Porque um dos filtros, uma das características, um dos requisitos para o Peixe neste mercado é o Cuca conhecer o jogador. Sim, esse é o crivo. A análise está buscando jogadores, o Santos precisa ser criativo porque não tem dinheiro, mas existe um receio muito grande de errar novamente, assim como erraram com Alexis Duarte, com Cabaleiro, com Bilal Brahimi. Então a ideia é trazer jogadores que o Cuca conhece e de preferência que já tenham disputado o Campeonato Brasileiro. Então dessa forma a gente já exclui diversos possíveis atletas desse mundão. O Santos ainda não fez grandes movimentações, está estudando o mercado, quer contratar pelo menos 5 ou até 7 jogadores e Cuca precisa conhecer. Não precisa ter treinado junto, mas precisa ter enfreitado, precisa ter boas recomendações e de preferência que esse jogador já tenha disputado um Brasileirão. Então assim, não fico otimista nessa busca por reforços, isso dificulta muito a atuação. Um Santos que quer zagueiro, quer lateral direito, lateral esquerdo, volante e ponta. Se tudo der certo, quer 2 volantes e 2 pontas, até 7 jogadores. Mas o técnico precisa conhecer, precisa ter disputado o Brasileirão. Então, me parece que o Santos não teve uma atuação correta, criteriosa, errou e aí exclui boas possibilidades por causa da própria incompetência. Mas enfim, essa é a notícia que eu tenho. O Santos segue monitorando o mercado, alguns clubes já olhando de verdade, fazendo propostas, e o Santos está aí nessa letargia, presidente viajando para a Copa do Mundo, né? Enfim, é o que eu tenho de informação por enquanto. Eu vou atualizando vocês à medida que essas notícias pintem. Sobre Miguelito, o Santos conseguiu a renovação do Miguel, como eu trouxe aqui para vocês em primeira mão. Renovação até 2029, fim de uma novela de 4 meses. E o Santos esteve bem próximo de perder o Miguel, seja precisando vendê-lo ou com ele saindo de graça. A partir de outubro ele poderia assinar um pré-contrato para sair em abril. O Miguel, muito grato ao clube, dificilmente deixaria o Santos na mão, né? Deixaria o Santos sem um dinheiro, mas esperava uma valorização, mais do que uma valorização financeira, esperava uma valorização técnica, e as duas coisas vieram. O Santos melhora, aumenta o contrato, aumenta o salário, mas o Miguelito passa a jogar, passa a ganhar protagonismo, termina o semestre como titular, e isso tudo ajuda na renovação. E essa renovação tem um grande personagem, que é o Gustavo Ferreira, gerente da base. Vocês sabem bem o quanto eu critico profissionais, jogadores, enfim, do Santos quando tenho que criticar, e neste caso eu tenho que fazer o destaque, porque o Gustavo acredita no Miguel desde a base. Ele era gerente da base, hoje gerente do futebol profissional. Ele insistiu muito por essa renovação e foi peça preponderante na negociação com os empresários, com o staff do Miguel. O projeto Bolívia é muito antigo, o Gustavo acompanhou isso de perto e foi protagonista dessa renovação. E é o Santos resolvendo essas questões dos moleques. De novo, faço muitas críticas aqui,
mas essa parte é elogiável. O Santos hoje não tem inseguranças contratuais de jogadores que estão no elenco profissional, digo dos jogadores da base. O Santos já perdeu alguns jogadores nos últimos anos, ou de graça ou perto disso, porque o final do contrato acaba sufocando o clube, mas o Santos fez várias renovações além do Miguel. Teve Gustavinho, Samuel Pierre, João Pedro, Bom Tempo, enfim. Várias e várias renovações recentes, um bom trabalho nesse aspecto do departamento de futebol. Olhando para jogadores que não sejam da base, tem o Escobar com contrato até o final do ano, o Santos está tentando a renovação, e poucos atletas em final de vínculo que não tenham renovado, algumas situações de 2, 3 anos para frente sendo antecipadas, e é isso que um clube profissional precisa fazer. Santos erra muito. Nessa parte o Santos foi bem, e a renovação do Miguelito é uma grande notícia porque o Santos poderia perdê-lo de graça. Fica com um jogador tecnicamente importante que pode ajudar e, se chegar a proposta, o Santos agora tem uma maior parte da venda, não ficaria ali com uma migalha. Falando em propostas, o Miguel teve chance de sair, tá? Foram pelo menos 4 propostas, pelo que eu ouvi, da Europa. Teve 2 da Espanha, uma de Portugal e uma da Turquia. Além de sondagens aqui do Brasil, mercados também mais periféricos, clubes brasileiros falando, pô, não renova não, vem pra cá, te dão dinheiro. Clubes da Europa fazendo propostas relevantes, mas o Miguel se convenceu pelo projeto desportivo, principalmente por ter atuado mais. Essa renovação foi muito comemorada internamente pelo clube, porque era um caso que demandava muito esforço, muitas conversas, 4 meses de negociação, e no final deu certo. Que bom que o Miguelito continua no Santos, tomara que continue crescendo, se desenvolvendo, porque é um jogador que chamou muito a atenção na base. Naturalmente teve algum probleminha de adaptação, lembrando, né, ele só pôde competir profissionalmente a partir de 18 anos. Isso interfere diretamente numa carreira, numa atuação. Ele acaba tendo uma maturação mais tardia. Todo mundo sabia que ele era um grande talento, mas demora a desenvolver, não corresponde às expectativas logo de cara, é subutilizado, principalmente na Série B com o Carille, é emprestado ao América, ganha um pouco mais de cancha, né, de maturidade, e volta ao Santos bem, perde espaço, ou seja, tecnicamente ou por conta da questão contratual, e termina o semestre em alta. Então o Santos, se o Neymar continuar, tem Neymar, Miguelito e Roleiser para essa posição de meia, pensando também que o Miguel pode fazer os lados do campo, como fez com o Cuca. Além do Gustavo Ferreira, que eu citei, participação importante também do Cuca, que deu espaço para o Miguel, e isso acaba facilitando uma renovação de contrato. O jogador que não está jogando dificilmente vai renovar. Então é isso, eu queria trazer para vocês essa atualização de mercado. Então assim, pô, pintou um boato sobre um jogador aleatório de Curaçao. Imaginem que não é verdade. Muitos boatos recentes também, os novos de Felipe Coutinho, porque o Lucas Veríssimo comentou no post do Coutinho no Instagram. Pelo que eu ouvi, não tem nada. Não teve nada novo de Ganso, também foi outro boato recente. Os nomes vão pintando, muitas vezes sem procederem, porque o Santos me parece mais preocupado com outros assuntos neste momento do que antecipar a montagem do elenco. O Santos não confirma detalhes da pré-temporada, o Santos avisa que pode antecipar a volta das férias, o Santos fica nessa letargia como sempre. Já tô vendo aí a gente correndo entre julho e agosto porque o Santos não se antecipou. Janela abre oficialmente em 20 de julho. Mas é só você dar um Google aí, o São Paulo tá contratando, tem outros clubes contratando e o Santos tá aí tirando férias. A gente tá buscando notícias de às vezes onde não tem, porque esses caras estão mais de boa que nós. Mas é isso, atualizações do Musset entregue. Muito obrigado a quem assistiu até o final e, por favor, se inscreva aqui pra gente continuar junto. Eu sei que estão curtindo a Copa do Mundo, que o noticiário tá mais tranquilo, muita gente fazendo detox de Santos. Eu também tô descansando mais que o normal, mas tô aqui com vocês. Eu acho que eu mereço essa inscrição e o seu like. Fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo.